Agora, o Fred usa uma palavra ali que eu acho que está muito presente Qual? Ele vai chegar lá. Chegarei. Nas projeções que a gente já começou a fazer para o jogo de sexta-feira. Risco. Agora eu O gostei. Fluminense é um time que corre riscos, está dentro da proposta, está no DNA, está na filosofia do Diniz, correr certos riscos para executar o seu plano de jogo. E ontem o Fluminense correu alguns riscos e conseguiu sobreviver a um cenário de dificuldade. A questão é, meu caro Rodrigo Fragoso, correr os mesmos riscos para sexta-feira não é ainda mais perigoso do que foi ontem? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É mais perigoso e eu acho que dentro da perspectiva de futebol moderno, do futebol globalizado, você não vai trabalhar com a ideia de que eu faço o meu sistema, eu coloco o meu time em campo como sempre da mesma forma e não olho para o adversário. O Diniz é um técnico que já provou nessa temporada que por mais que ele tenha os seus princípios, ele vai colocar um pouco da visão do adversário. Eu duvido que o Fluminense corra para trás como correu em várias ocasiões contra o Al-Ahly. Eu duvido. Vai me surpreender muito. Torço para que não aconteça. Vai me surpreender muito, porque você correr para trás contra o Al-Ahly é uma coisa. Você correr para trás contra o Manchester City é outra. Riscos por conta do perfil do Diniz e por conta dos princípios táticos que ele se utiliza, claro que o Fluminense vai correr. O Fluminense não vai sair dando bicão para tentar não perder a bola perto da sua área contra o Manchester City. Porque se o Fluminense fizer isso, ele vai viver aquilo que ele viveu no primeiro tempo contra o Al-Ahly. Um primeiro tempo em que o Fluminense não conseguiu ser tão perigoso, apesar das duas bolas na trave, e viu o Al-Ahly pegar a bola o tempo todo e partir para dentro do campo do Fluminense. E não é assim que o Fluminense gosta de jogar. O Fluminense, para se ter uma ideia, tem uma média de 14 finalizações sofridas. Vamos pegar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que tem 38 rodadas para a gente analisar, a maior amostragem. De um modo geral, Jorge, são 14 finalizações sofridas por jogo. Foi top 5 dos times que mais sofreram finalizações. Ontem ele tomou quase isso só no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. E a gente viu ontem o Fluminense ver o Al-Ahly dentro do seu campo de ataque. Jogando no campo de defesa do Fluminense. Então, o que você E quer aí, que o Fluminense obviamente, não é aquilo que o Fluminense vai fazer. Mas eu quero saber o que vai se vocês adaptar. querem. Tem que Eu quero fazer. saber o que vocês querem que o Fluminense faça para Se sexta-feira. adapta a um time que é melhor, pô. O Fluminense vai se adaptar, Como mas ele se não vai faz abandonar o desde seu... 1863 ou deveria ser feito. E ele não vai abandonar, o seu jeito de jogar. É que ele não vai cons- sair ele não jogando consegue baixo, entender. vai construir, Ele nem não pode, consegue nem deveria. entender que dá para fazer as duas coisas. Você se adaptar ao adversário Exatamente. sem subtrair, sem renegar, sem jogar para escanteio suas características. É só isso que a gente pede. Eu Mas queria ele, como entender de bom vocês participante de programa esportivo, ele pega meia coisa e transforma em algo num monstro. Eu queria entender de vocês o seguinte. O que é melhor, então, pro Fluminense na sexta-feira? Contra Ganhar o o City, jogo. que ainda não está lá, hein? Contendamos. Apesar deles estão colocando o City lá, o City ainda não está lá. Falou, É bom a gente lembrar. falou o rei da prudência. É bom a gente exato. lembrar. Rei da prudência. Não City ainda precisa não está nem lá. jogar. Eu falei que isso ia acontecer, hein? O City- Quem tá acompanhando de placa todo dia, eu disse que isso ia acontecer. O City nem está Quando lá. chegasse perto, o Ricardinho ia começar Vocês estão a falar contando mais com o assim ovo do na Manchester galinha. City, Calma, fazer o quê? Do calma. contra. Peraí, Ricardinho, aí a gente tem que falar um Peraí. negócio que é importante aqui antes de você entrar. Ó, quando a gente fala de Al-Ahly e Fluminense, a gente fala de uma distância mais curta. Certo. Quando a gente fala de Manchester City e Urawa Reds, a gente está falando, por exemplo, para você ter uma ideia, o Urawa Reds terminou na 4ª colocação no campeonato japonês. O Urawa Reds ele conquista a vaga Tá. para o Mundial em maio. Tá. Então, dentro de todo esse período, o time sofre, muda, alterna. E nos últimos 10 jogos, são 6 derrotas do Nós Urawa estamos- Reds. nós estamos É uma falando de quê? distância muito grande Qual é para o o Manchester esporte que nós City, estamos cara. falando? Qual é o esporte que nós estamos Você falando? é aqui? badminton. Tudo bem, o que eu tô falando é que a Futebol. distância é muito maior. É futebol que nós estamos Sim. falando aqui. Você está Sem dúvida. analisando Ok. badminton. Pode acontecer, Agora eu a passagem quero de pode, vocês. mas a distância é muito maior. Mas eu quero de vocês o que o Flamengo, o Fluminense tem que fazer sexta-feira. Todo cuidado, Ficar com a hein? bola, sem ficar com a bola, entregar a bola pro City, colocar a bunda lá atrás. Eu não entendo o que vocês querem. Mas que você do não Fluminense. entende, a gente O que sabe. que vocês O que querem? você Se quer? você O não que vocês entende querem? absolutamente Eu quero que o nada a Fluminense jogue respeito, da a gente maneira que ele sabe. joga hoje. Igualzinho É, ontem. igualzinho é, ontem. Você não acha que é risco demais? Ou É Você risco, mas torce é o jeito do contra o Fluminense jogar, Fluminense. gente. Mas o Fluminense Pô, não vai perder os princípios dele, não- ele vai nem jogar pode. como ele joga. Não, não A é. diferença Com a é... bola ou sem a bola?
Ele vai jogar da mesma forma. Não, A você não diferença respondeu a minha bola, pergunta. precisa tá mais Você não está organizado. respondendo a minha pergunta. Não, ele O vai- Fluminense tem a bola, ele dá ao O City. Fluminense vai tentar tirar a bola do City. O Fluminense não vai virar e falar entregar a bola pro City. Aham. Você Não acha vai mesmo ficar que o todo Diniz atrás. vai entregar a bola pro City? Eu acho que o não tem que Fluminense entregar. vai querer pegar a Não bola. vai. Eu acho que não tem que entregar. É isso, Não não tem vai que entregar. Não vai entregar. Fala, Aline, é isso aí. Ricardinho, a Tem gente que jogar igual. ninguém falou que o Fluminense tem que entregar a Não bola é pro isso. City. Tem que O jogar, que a irmão. gente tá falando, e vai jogar, o que a gente tá falando é que Aqui no não momento pode em que ser a você trocação. perde a posse da bola na frente, você vai Mas o precisar estar mais Fluminense é cauteloso assim. atrás. Mas o Fluminense joga Calma, assim desde diga lá. que o Diniz tá É lá, questão de gente. Diga lá, organização, Aline. Ricardinho. Diga lá, Aline. Calma aí. Deixa a gente trazer alguns pontos sobre isso aqui. Primeiro, só uma comparação aí que o torcedor do Fluminense, eu até brinquei com o Fred aqui na hora, tem feito muito, né? Que o Al-Ahly é de fato o Urawa. O Urawa, aliás, era o quarto, né, colocado, mas o City também é o quarto colocado na Premier League. Então, É, de colocado. campeonato Tem pra tudo pra gente campeonato, pra comparar quem quer ter a alguma Liga Japonesa esperança, com a a esperança Premier League. Óbvio, mas enfim. Mas pra quem quer ter alguma esperança, a esperança tá aí. A chance do Diniz entregar a bola pro City, ela é zero. Por livre e problema- espontânea vontade. É. Pode ser que ele não consiga ter. Pois é. Mas Esse é o ponto. a gente Esse é não o viu ponto. isso em nenhum jogo. O Diniz, ele garante isso nas entrevistas coletivas, que é o que faz ele estar aqui, é o que faz ele querer ser treinador. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem um ponto aí que a gente padroniza demais o estilo do jogo do Diniz, que acha que vai ser sempre esse jogo de aproximação, de toque curto. E durante a temporada, a gente viu também esse time se transformar quando necessário. A gente viu um período grande que o Ganso era um jogador que se lesionou, não podia ser titular, ele não tinha um jogador de meio campo para fazer isso, ele jogou com 4 atacantes, todo mundo ficava, 4 atacantes, mas no fim ele tinha 2 volantes. Então ele conseguia manter uma organização no meio campo, jogadores que voltavam muito para marcar, e isso fazia ele sim ter a aproximação, mas ter muito mais bolas longas do que a gente via no início do trabalho dele. Então a gente viu o Fluminense se transformar e se adaptar à realidade, óbvio que não do adversário, a realidade do que tinha. Então ele tem ainda um pouco essa carta na manga de usar um pouco mais a velocidade de alguns jogadores, de ter o John Kennedy, que é um jogador que tem sido muito importante para entrar. A gente até brinca que parece que ele já entra sabendo que ele vai fazer um gol. Tem essa outra forma de jogar também. Agora, a ideia de olhar para o estilo do City e falar, eu vou me adaptar ao estilo do adversário, eu não acredito que o Diniz vai fazer, porque não é o perfil dele, ele não fez até aqui, e ele sempre diz a cada entrevista que não é algo que ele faria como profissional, porque não é algo que ele acredita. Tem 2 pontos que eu quero trazer para complementar rapidamente. Essas 2 versões do Fluminense que a Aline trouxe aqui, o padrão que já está no nosso imaginário e essa outra versão que não está tanto, mas foi presente durante a temporada, a gente pode traçar 2 paralelos respeitando as diferenças entre times e ligas e grana e tudo mais, que causaram problemas para o Manchester City recentemente. O Tottenham, que é a nova versão do Tottenham, que empatou 3-3 com o City em Manchester recentemente, é mais parecido com a versão padrão do Fluminense. E o Aston Villa, que venceu o Manchester City em Birmingham, que é mais parecido com essa versão de bola longa e tudo mais. Agora, tem 2 caminhos que o Diniz pode tentar seguir olhando para esse Manchester City. Em relação a dar a bola ou perder a bola ou manter a bola, lembremos, o Manchester City é um dos melhores times do mundo, se não o melhor, na pressão alta. Então você conseguir sair jogando contra o Manchester City é muito difícil. O ponto é, isso vai assustar o Fluminense a ponto de mudar a forma de jogar? Eu também acredito que não. Deixa eu só trazer um ponto disso aqui no jogo de ontem que eu acho que vale. A gente sabe, né, o coração do Fred, ou seja, o Fred acompanha muito os jogos do Fluminense, certamente, está sempre, né, vendo. As olheiras não enganam, né? Tá sempre vendo, acompanha o Fluminense jogar mesmo que a distância. Mas isso significa, como mora em Manchester, que ele não está presente em todos os jogos, né? Que ele não pode ir, muito pouco. Infelizmente. Vai poucas vezes ao Maracanã. E ontem eu estava sentado lá do Fred durante o jogo, e em um determinado momento, o Fábio recebe a bola com uma certa pressão do adversário. O Fred olha pra mim e fala assim, chutão, né? Aí eu falei, não, isso não existe. Não, agora tem que ser chutão, pelo amor de Deus. Ele falou chutão, eu falei, chutão Tava não vai 0 a 0. ser. Não deu outra, o time fez o quê? Saiu tocando. E deu certo, E claro. no fim deu certo, que é um time que tá jogando assim há muito tempo. Agora, pro Fluminense jogar da maneira que a Aline falou, da outra maneira, ele vai ter que mexer no time. Vocês acham que ele vai mexer no time?
Vai mexer como? Vai É tirar o necessariamente Ganso obrigatório pra mexer no time? É, pra- porque com o Ganso a qualidade é outra. Eu acho, É mas qualidade não é outra. mexer no time. não, Entendeu? não vejo acho Eu não necessariamente acho nessa isso. equipe pra Que vai mudar e que o Fluminense tem que jogar do jeito que ele jogou até hoje. Ó, a produção colocou no chat, colocou a enquete aqui na live, projetando a final contra o City. Aí foram bem. Diniz deveria mudar o estilo? Sim, tem que jogar mais seguro, não tem que manter o mesmo jeito. A galera tá participando lá. O não tá ganhando, mas tá 57-43, tá? 57-43. Tem que abandonar nada do que ele fez até agora. Chegou aí dessa Mas, de convicção, novo, vai, irmão. só uma coisa, Vai. não é abandonar. Vai. Não é 880. Adaptar. Não é botar mudar. duas linhas de 5 e bunda lá atrás, não é isso. Não é isso. Não É como, para pegar de novo o exemplo de 30 anos do São Paulo, do Tele Santana. Fez mais de 35 faltas contra o Milan, ficou fechadinho, bola longa, deu tudo muito certo, enfim. E era já não tão campeão. Tem que se... Não estou falando que tem, mas é melhor se adaptar ao seu desespero que foi ontem contra o Al-Ahly. Vai ser igual sexta.